Queridos, vamos orar, mas antes quero deixar uma palavra ao seu coração, que está baseado no livro do Evangelho de João, no capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz: depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Portanto, o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Mais um milagre de Jesus. E nesta ocasião, João vai dizer que havia uma festa. Alguns dizem que era a festa do Ano Novo, enfim, não se sabe exatamente, mas que era uma data de celebração. E Jesus subiu a Jerusalém. E João começa agora a narrar este fato, essa história que acontece ali próxima à Porta das Ovelhas, que era um local onde as ovelhas entravam para o sacrifício. E havia este tanque, e que havia essa cultura, essa tradição, essa crença. João não está aqui tentando afirmar ou defender de que algo assim acontecia de fato. Ele apenas narra circunstâncias culturais que ali existiam, uma cultura de fé, de crença, de uma tradição e de muito misticismo que ali estava envolvido de verdade, e que as pessoas criam que o anjo, uma vez por ano, e por isso alguns vão dizer que essa festa aqui era de final de ano, de começo de ano, porque este anjo supostamente descia uma vez, e neste ano, nesta época, agitava as águas, e aquele que fosse lançado primeiro era curado do seu mal. E havia, obviamente, centenas de pessoas que ali se acumulavam, porque nos nossos dias também é assim. Qualquer evento, qualquer movimento onde se diga ali há um mover especial, ali há um mover diferente, a aglomeração de pessoas geralmente é grande. Recentemente, nos Estados Unidos, houve numa universidade o que parecia ser um avivamento, e muitas pessoas afluíam para lá, muitas pessoas do Brasil e do mundo todo começaram a ir para lá. Mas de repente isso acabou, porque as coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus carregam uma simplicidade muito grande. Jesus disse: ao que eu posso comparar o reino dos céus? Ele compara com as coisas mais simples. Agora as consequências é que são poderosas. Ele compara o reino dos céus, por exemplo, a uma semente que é lançada sobre a terra. Você não escuta o desenvolver daquela semente no solo, você não escuta o estalar desta semente quando ela eclode, quando suas raízes se aprofundam. Não, é um trabalhar silencioso, mas ele diz depois, quando a gente menos percebe, não se dá conta que o tempo passou e aquela semente se transformou numa grande árvore em que as aves vêm se aninhar nela. Essa simplicidade poderosa
que Deus muitas vezes trabalha. Bom, a história é: havia uma crença, havia um lugar, havia pessoas enfermas, e o texto vai dizer que era uma multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando ali o movimento das águas. E a história que salta aos olhos aqui quando a gente lê é o tempo que este homem está esperando o milagre. No comentário de Moody, ele vai dizer que não necessariamente que aquele homem vivesse ali 38 anos, mas que durante 38 anos ele vinha nesta data para que ele pudesse alcançar esta bênção. Seja lá como for, são 38 anos de espera. A geração judaica era de 40 anos, uma geração que se passava era 40 anos. Esse homem está quase uma geração esperando o seu milagre. 40 anos é uma história, é uma vida. Muita coisa vem, muita coisa vai, muitos nascem, muitos partem. Durante 40 anos, são 4 décadas praticamente. 38 anos. E este homem, ele começa a desenvolver não apenas uma enfermidade, ele não tinha apenas uma enfermidade física, mas ele começa a desenvolver, uma enfermidade na alma, que são as frustrações, ele começa a perceber que o próximo não lhe dá atenção. Ele começa a perceber que ninguém pensa no outro. Essa é a percepção dele quando Jesus chega. E a pergunta de Jesus parece ser óbvia demais. Parece ser uma pergunta sem cabimento. Mas, queridos, Jesus conhece a nossa alma. Jesus sabe o que precisamos. Jesus sabe o que necessitamos. E nada do que Jesus fez, falou, ensinou, são palavras apenas jogadas ao vento. Tem sentido, tem ensinamento, tem lição, tem metodologia. As formas com que ele fala, com que ele chega, com que ele questiona, com que ele afirma, são métodos que ele usou para nos ensinar. E quando ele chega para um homem que quer cura há 38 anos, que deseja estar curando após anos, dia após dias, pensando neste dia, nesta data, será que vai ser este ano? E chegar para um homem como este e diz assim: você quer ser curado? Parece ser óbvio demais. Agora, a gente começa a desfazer este conceito de que esta pergunta é muito óbvia pela resposta daquele homem. Veja o que é que ele diz. Estava ali o homem, 38 anos, Jesus vendo disse: queres ficar são? E o versículo 7 diz assim: e o enfermo respondeu-lhe. A resposta dele deveria ser óbvia e direta: eu quero ser curado, estou aqui para isso. Mas ele começa agora a falar da decepção, de uma angústia que ele agora desenvolveu e gestou em sua alma para com o próximo, que ninguém tinha empatia, que ninguém se colocava no lugar dele, que ninguém tomava suas dores. Isso começou a fazer uma ferida, uma chaga em sua alma, porque a resposta deste homem é: não tenho homem algum, não tem ninguém. Não existe ninguém por mim, não existe ninguém que faça nada por mim. Estou aqui há 38 anos e não tenho uma alma vivente que diga: esse rapaz está aí já há 20. Dá a vez a ele. Porque é natural da essência humana, da natureza humana. E é por isso que o poder do evangelho é o poder transformador que muda
o caráter, muda a vida. O evangelho muda uma cultura. Mas a essência humana, ela é má. Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra. Claro que Jesus não está falando ali do alimento, porque a pergunta dos fariseus é venenosa. Eles estão falando ali de comida e de higiene pessoal. Estão falando ali da cerimônia da lei, quando dizem: os teus discípulos não lavam as mãos, ou seja, não se purificam, não se purificam a alma. E Jesus vem e diz: olha, gente, o que contamina o homem não é o que entra. O que contamina o homem é o que é produzido no próprio homem. A maldade não vem de fora para dentro, ela está em mim. Paulo aos Romanos diz: miserável homem que sou. Ele vai descrevendo a natureza humana sem Deus. O que é, o que é que nós somos sem Deus? Pura maldade. Paulo diz: olha, nossos pés são ligeiros em derramar sangue, a nossa garganta é como um venenoso e como sepulcro. Ele diz, vai descrevendo, e aí ele toma um susto e diz: quem me livrará do corpo desta morte? Porque quando a gente olha para dentro de nós, se a gente pensasse nisso toda hora, todo instante, não julgaríamos os demais. Olharíamos apenas para nós mesmos, para tentarmos sermos melhores do que nós mesmos. Eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Se amanhã Jesus não voltar e eu não partir, eu quero ser melhor do que eu estou sendo hoje. Essa deve ser a competição, comigo mesmo. Só que na prática não é assim. Na prática eu penso primeiro em mim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E aqui está o retrato desta essência humana. Este homem há 38 anos numa cama e ninguém se compadece. E ninguém diz assim: o meu problema é menor do que o teu, vai na minha frente. Alguns vão dizer que até comprar lugar na fila havia esta possibilidade, né? As pessoas mais abastadas, enfim. E este homem agora não fala, veja que ele não fala do seu problema em si, ele fala desta falta de empatia, desta falta de amor, de misericórdia. Ele diz: não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas quando eu vou, alguém diz: aqui é o primeiro, espera mais um ano, vai outro antes de mim. Ou seja, este homem não está falando nem no seu problema físico mais. Este homem agora foi afetado nas suas emoções. Agora as angústias da sua alma são outras, é de nível da alma, espiritual. E Jesus é o Senhor da nossa alma. Alguém escreveu um livro e disse assim: ele é o maior psicólogo. E é psicólogo, psiquiatra, ele conhece as profundezas da nossa alma, esquadrinha o nosso pensamento, sabe do nosso deitar, do nosso levantar, de longe sabe o que vamos ainda pensar. E ele sabe que este homem necessitava mais do que do que a sua cura física. Ele precisava de uma cura na alma. Porque, queridos, a alma da gente está sendo afetada, principalmente nesses últimos tempos. E para mim é uma mensagem recorrente, eu falo sempre neste tema, porque é o que está latente, é o que estamos vendo a todo momento. Parece aquela prensa, já viu? Aquela prensa que vai esmagando assim os objetos mais duros, ele vai comprimindo. Estamos vivendo esses dias de compressão, estamos vivendo dias de aperto. E que as pessoas estão adoecendo, enfermando a sua alma. Depressão infantil, você já ouviu falar sobre isso? Isso é um tema novo. Não que as crianças nunca tiveram depressão na história, claro que sim, mas
numa equivalência e no número tão alto. Os profissionais que por aqui passam dizem exatamente isso e testificam isso, dizendo que há um número absurdo de crianças com depressão. São notícias de violência, são violências domésticas, crianças que assistem agressões dentro de casa, crianças que são violadas em seus direitos, em sua intimidade. Você liga a TV, é só sangue, é homicídio, é tanta coisa ruim, e a gente vive nessa atmosfera de dor, de medo, de ansiedade. As pessoas estão, parece que, sem ar e sem fôlego, porque os dias são difíceis. Talvez você quisesse uma mensagem assim, dizendo: irmão, eu esperava aí a chave do meu carro, do apartamento. Mas a palavra de Deus é essa. Se ele quer dar carro, casa, apartamento, riqueza, ele é Deus, ele dá, ele enriquece e empobrece. O domínio está nas mãos dele. Mas o retrato que nós estamos vivendo hoje é de um mundo em depressão, mergulhado na angústia, na tristeza. Pessoas ricas, poderosas, magnatas, famosos, que dão cabo de sua vida. Por quê? Porque não encontraram sentido na vida, na riqueza, no poder, nos carrões de luxos, e nada disso. Fica um oco, um vazio na alma. A enfermidade da alma é exatamente isso. Essa busca pelo prazer, pela satisfação, para preencher. Essa decepção com a humanidade ao invés de evoluir, de crescer, a gente só ouve falar de guerras. As grandes potências se preparando para conflitos mundiais. Ameaças de lançamento de ogivas nucleares. Estamos vivendo um momento tenso. Este homem aqui olha para o ser humano e diz: olha, ninguém é por mim, ninguém pensa em mim. Este homem está enfermo na alma, este homem está em depressão. Mas Jesus, que cuida da nossa alma, cuidou da alma deste homem. Porque enquanto a gente fala, a gente coloca para fora aquilo que dói na alma, aquilo que, numa expressão bem nordestina, nos aperreia, tira o nosso sono. Falar é remédio. Quando você fala, você está sendo curado. Por que o psicólogo não receita remédio? E o método dele curar é fazer com que você fale. É tentar buscar onde é o nascedouro da sua dor, da sua angústia, da sua decepção, da sua frustração, dos seus traumas. Porque falar é terapêutico. Confessar é terapêutico. Orar é terapêutico. E quando Jesus faz essa pergunta, e eu volto a dizer, parece uma pergunta óbvia demais, é porque Jesus, como nosso psicólogo, ele queria ouvir este homem, ele queria que ele colocasse esse carnegão para fora, dizendo: eu não tenho ninguém, ninguém é por mim, toda vez que eu vou, vai outro antes de mim, vai outro antes de mim. E eu creio que João quis ser resumido, ele deve ter falado muitas outras coisas, e Jesus vai ouvindo, e quando aquele homem descarrega tudo aquilo que lhe fazia mal na alma, Jesus simplesmente diz assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Porque Jesus primeiro foi na alma. Jesus primeiro vai na alma da gente, cura a alma da gente. O corpo físico, essa matéria aqui, não é tão importante. Isso é um invólucro. Por isso que o Deus que salva, ele salva sempre que o homem quiser ser salvo. Mas o Deus que cura nem sempre quer curar. Nem sempre ele vai querer curar, porque não é o mais importante. Paulo morreu enfermo
Timóteo tinha enfermidade. Eliseu morreu, e o texto diz: morreu com uma enfermidade. Mas vai lá, o homem que caiu na sua ossada ressuscitou. O mais importante é a alma. E Jesus, nesta manhã, tem poder para curar a tua alma. E dizer para você nesta manhã: confessa para mim, fala para mim, diz para mim, abre a tua boca, vai colocando isso para fora, e você vai se sentir de fato aliviado. Porque Jesus é o único que pode dizer: vinde a mim, cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Isso é psicologia pura. Se ele quer curar os teus traumas, as tuas angústias, o teu sentimento de culpa, a tua dor, toda a aflição, a tua insônia, a tua ansiedade, tudo, ele quer que você lance sobre ele nesta manhã. Fale com ele, converse com ele, e certamente você vai ouvir dele: levanta-te, pega isto que te aprisionou durante 38 anos, acordava, ia dormir neste leito, nesta prisão, mas hoje você vai pegar isso e, como testemunho público, você vai colocar na sua cabeça e vai andar dizendo: Jesus curou-me, Jesus me livrou desta prisão, Jesus libertou a minha alma. Creia nisto, pense nisto, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, te louvamos, te exaltamos, bendizemos o teu nome. Obrigado pela revelação, pela tua palavra, pelo teu cuidado, Senhor, com a nossa alma. E eu creio que nesta manhã o Senhor está curando vidas, curando almas, aqueles que estão em depressão, ansiedade, síndrome do pânico, aqueles que estão angustiados, que já não dormem, Senhor, há muito tempo, estão à base de remédio. Nós cremos na tua intervenção, no teu poder, para curar e restaurar almas neste dia, neste momento. Ó Divino Espírito Santo, vai lá, onde o remédio não pode ir, onde a ultrassom não pode chegar, o raio-x não enxerga, mas o Senhor que sonda mentes e corações, vai lá no problema da alma e cura. Te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém.